A verdade sobre Paulo, transformado pela graça. Você já parou para pensar em quem foi Paulo de verdade? Tem gente que admira profundamente esse homem. Outros têm dúvidas, críticas, até questionam sua autoridade. Mas afinal, será que ele traiu a fé judaica? Será que ele inventou uma nova religião? Ou será que ele foi simplesmente alguém transformado de forma radical pelo próprio Jesus? Vamos voltar no tempo e entender essa história juntos. Saulo, o perseguidor. Antes de se tornar conhecido como Paulo, ele era Saulo de Tarso, um judeu devoto da tribo de Benjamim, um fariseu extremamente zeloso. Aprendeu com os melhores mestres como Gamaliel. Mas a religiosidade dele se transformou em fanatismo. Ele acreditava que os seguidores de Jesus estavam errados. Tão errado ele achava que passou a perseguir os cristãos com toda a força. Invadia casas, arrastava pessoas, colocava famílias na prisão. Ele estava ali, de pé, aprovando o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Para os cristãos daquele tempo, Saulo era um verdadeiro terror. Mas Deus tinha outros planos para ele. O encontro com Jesus. Um dia, enquanto viajava para Damasco, pronto para prender mais seguidores de Cristo, uma luz forte brilhou do céu. Ele caiu por terra, completamente cego. E então ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele respondeu assustado. Quem é o Senhor? E ouviu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Esse encontro mudou tudo. Saulo ficou fisicamente cego por 3 dias, mas espiritualmente ele finalmente começou a enxergar. De perseguidor, ele virou discípulo. De inimigo da cruz, passou a pregar a cruz. De destruidor da fé, se tornou um dos maiores construtores da igreja. Deus pegou o improvável e fez dele um instrumento poderoso, chamado divino. Alguns se perguntam, mas ele foi mesmo apóstolo? Não era só dos 12? O próprio Paulo respondeu isso em Gálatas 1:12. O evangelho que eu anuncio não aprendi de homem algum, recebi por revelação de Jesus Cristo. Paulo nunca se exaltou. Pelo contrário, ele disse, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço esse título. 1 Coríntios 1:9. Mas Deus não escolhe como os homens escolhem. Paulo foi chamado para levar o evangelho aos gentios, aos reis e aos próprios judeus. Ele enfrentou prisões, naufrágios, apedrejamentos, rejeição, fome, mas nada o impediu de seguir o chamado. E ao longo do caminho escreveu 13 cartas que até hoje moldam a nossa fé cristã. Paulo não pregava Paulo. Hoje em dia, algumas pessoas tentam colocar Paulo contra Jesus. Dizem que ele mudou o evangelho, que criou uma nova teologia. Mas isso não é verdade. Paulo nunca apontou para si. Ele dizia, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Ele falava sobre a graça, mas também falava sobre arrependimento. Falava sobre fé, mas também sobre santidade. Ele ensinava o amor, o fruto do Espírito, o combate ao pecado. Tudo o que ele dizia apontava para Jesus, sempre. Conclusão. A história de Paulo é a prova viva de que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Ele tinha um passado sombrio, violento, implacável, mas a luz de Cristo o transformou completamente. E essa mesma graça que mudou Paulo pode mudar você também. Talvez você esteja longe, talvez tenha se afastado, mas se Jesus alcançou Paulo, ele pode alcançar você. Como ele mesmo disse perto do fim da vida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Essa pode ser a sua história também. Chamada final. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreve nos comentários. Deus ainda transforma vidas. Curta, compartilhe e se inscreva para receber mais palavras que fortalecem a sua fé.